Bom, na aula de hoje eu resolvi abordar um formato meio diferente, tanto para vocês terem algo aí para revisar a aula de vocês, um material de pesquisa pós-aula, porque principalmente nessas aulas que são um pouco mais densas, né, eu acho que há necessidade aí de vocês estarem revendo. Então, por isso, o formato de hoje, eu estou aqui, estou presente aqui, qualquer dúvida é só falar que eu pauso e explico para vocês, mas eu fiz uma gravação para deixar o coach um pouco mais enxuto e para vocês poderem rever quantas vezes for necessário, porque é um material, é um assunto um pouco denso e cheio de detalhes, então por isso ficaria meio vago, eu acho, se eu deixasse somente para aula presencial. E outro motivo também é como eu acho que vocês notaram ali, a minha agenda está bem lotada esses primeiros 3 dias, então a questão do áudio também acaba me ajudando bastante, que nos últimos coaches, teve coach que eu estava chegando a ficar até sem voz. Então vamos aí, a primeira tentativa, se der certo, quem sabe a gente replica aí nas próximas aulas também. De novo, salientando, estou aqui, qualquer dúvida, só perguntar, eu pauso o vídeo e explico para vocês. Então não haverá perca de interação entre o aluno e o professor. Então podem ficar tranquilos em relação a isso. Vamos lá. Bom, a aula de hoje, quarta aula do nosso curso, a gente vai falar tudo sobre defesa de Big Blind. Então a galera aí por vezes tem muita dificuldade em saber o que deve defender, o que não deve. Alguns defendem mais do que deveria, outros defendem menos. Por conta disso resolvi criar essa aula. Então hoje a gente vai falar sobre as principais dúvidas, né? Por que devo defender, qual a matemática envolvida, quais são os principais pontos que devo avaliar antes de defender e a validação. Por que devo defender? Bom, devido à evolução do field nos últimos anos, cada vez mais está difícil da gente conseguir profitar e ter algum edge sobre o field, né? Então agora com o começo dessa difundição aí do GTO, faz-se necessário a gente estar buscando pequenos edges aí para obter uma certa vantagem e tentar profitar em cima do field. Então vamos assistir esse vídeo que retrata bem como o field era antigamente. German raising machine, Benny Spindler. Pocket pause from Matthias Bergstrom. And he's racing. Makes it 7,000 to play. So here's Benny with King Jack off. Contrary to what Benny might think, this isn't a mandatory TG mais abre. Benny Spindler, regular do online da época, um dos regulares mais fortes do online. Tribet. Cutoff da Code for Bet com Ice 6 off. TG mais fold. Action back on Benny with Bergstrom giving up his pair of fours. Boy, Fulton doesn't look very comfortable, does he? Oh wait, that could just be because he's British. Nil-nil. Benny Spindler analisa o stack do cutoff, conta e dá clique e faz o bet. O cara tinha feito 50 mil e ele faz 90 mil. E com stacks relativamente tranquilos para trás. Cutoff analisa. E dá clique 6bet.
Kutoff já investiu 140 mil fichas no pot e tem 161 mil fichas de stack para trás. Ben Spindler analisa e chova o restante das fichas do adversário com Rei Valaoth. James Bolton cold 4-bet, then 6-bet, then folded. It's absurd. 10 years ago, the third bet was aces. Now the 7th bet is king jack off. I need a cocktail. Is that the sickest hand ever? Click now to vote and share it with your friends. Bom, aonde que eu quero chegar com essa mão é que o field daquela época não tinha noção nenhuma do que era ser equilibrado. Então, tanto é que você acaba percebendo ali que o Ben Spindler dá o chove 7-bet realmente acreditando que tem takedown. No dia de hoje não existe fazer isso daí sem ter uma mão que possa apagar ali, né? Você colocou mais da metade do seu stack no pano. Então hoje em dia é muito raro ver esse tipo de jogada, muito raro mesmo. E já antigamente dar clique 4-bet, clique 3-bet, clique 5-bet era algo até normal no field. Então eu peguei uma mão ali, das poucas mãos que tem no meu boom, peguei uma mão minha ali do $22, um R1A, lá de 2012, da mesma época do Ben Spindler, né? Então também retrata um pouco de como era, a galera jogava mesmo de forma totalmente exploitative, não tinha ranges padronizados, não tinha nada, né? E nem tinha, vamos dizer assim, a quem recorrer. Os melhores do mundo jogavam dessa forma. Não tinha um destrinchamento matemático, algo que a gente pudesse correr atrás. Então ali na minha mão, eu abro Ás e 7, o bordo vem secaço, você beta 1/3, que era o standard da época, e num board seco o cara me dá check raise, né, 9-3-2. Eu dou outra, ele dá outra, e eu dou outra de novo, né? Então, a gente nota que as dinâmicas daquela época eram assim. Então, não fiz isso porque foi um esporte, né, que ocorre uma vez a cada 1000 mãos. Não, a galera realmente saía clicando sem se preocupar se representava alguma coisa ou não. Então, hoje em dia, nessa textura de flop aqui, até coloquei isso para frisar bem isso, vai ser raro você ver um profissional aí dando check raise quando defende do Big Blind nessa textura. É só se o cara que está abrindo de MP ali é muito nit, e daí ele quer tentar estaquear o cara com 2-2, e ainda assim é muito difícil isso acontecer. Geralmente, nessa textura de board aqui em específico, 100% das vezes que o Hero CBTA aqui em MP vai tomar no máximo um check call, porque é um board muito seco que não representa muita força. Já naquela época ninguém se preocupava muito com isso. A galera tinha a noção que não tem porquê ele dar o check raise aqui no flop, né? Mas ainda assim fazia, tentava realmente levar as mãos no braço, assim, vamos dizer. Então, ilustrando isso, esse tipo de spot aí, que eu queria mostrar como que o poker mudou daquela época pra cá. Antigamente era muito normal ver esse tipo de mão, que foge totalmente do equilíbrio, foge totalmente de um approach de GTO. Só que naquela época era a melhor ferramenta que a gente tinha. A gente não tinha essa matemática aprofundada que tem hoje. Então, seguindo aí, passar aqui o próximo slide. Isso aí retrata bem a evolução do field ali, da época de 2011 e 2012, como que era esse field. Bom, com a disseminação de conteúdo e evolução da parte matemática do poker, o field vem a cada dia ficando mais inexplorável, né?
Então, a cada dia a galera vem estudando mais a fundo a parte matemática, vem destrinchando conceitos matemáticos, e isso cada vez mais dificulta a possibilidade da gente gerar algum tipo de edge sobre o field. Então, quando a gente fala que antigamente era mais fácil, realmente era, né? E tem alguns ainda que gostam de bater no peito. Antes era, mas hoje ainda é, né? Se você olhar o field micro, hoje é muito fácil. Cara, beleza, ainda é muito fácil o field micro, mas não há nem comparação com o field da época. O field da época era mais ou menos assim: mid stakes é o field de micro hoje em dia, e high stakes da época eu acho que a galera que bate hoje o low stakes de forma consistente, com certeza bateria o high stakes da época, né? Então antes era muito mais fácil de gerar algum edge, porque a galera, até mesmo analisando o vídeo ali que eu acabei de passar para vocês, a galera jogava dessa forma, jogava de maneira totalmente face-up, totalmente explorável. Então a disseminação dessa parte teórica, essa parte matemática, em grande parte se deve a várias escolas aí de poker espalhadas pelo mundo, né? Então a gente tem um exemplo da Lego Poker, que é uma escola, eu acho que o Phil Ivey adquiriu, mas é bem antiga no mercado, né? Card Runners, que é uma das mais fortes atualmente, tem alguns bons professores lá. Ivy League, que é uma escola que usa o nome do Phil Ivey, e ele é sócio dessa escola aí. Run Once, na minha opinião, a melhor na atualidade. Daí a gente tem alguns fóruns, né, algumas coisas que free aí na internet, tipo IntelliPoker. Saiu bastante software para ajudar a gente no destrinchamento de todos os spots. Aqui uma imagem de um dos softwares mais famosos da atualidade em relação a resolvimento de GTO, o Poker Snow. E no Brasilzão nosso aí a gente acabou que até tarde, mas acabou saindo aí uma escola de um nível técnico até bom, Sensei Poker. A Sensei Poker com certeza é a melhor, vamos dizer assim, escola atualmente no país, com preço meio salgado pro nível de conteúdo dela, mas é a melhor que a gente tem. Bom, vamos falando aqui um pouco de GTO. A cada ano que passava, né, nesse período aí, lá de 2009, 2010, 2011, até 2012, o estudo aprofundado do poker em relação à parte matemática estava evoluindo, e muito disso se devia à utilização de conceitos abordados por John Nash pouco antes de 1950. John Nash, para quem não conhece, tem até um filme da vida dele, retratado em Uma Mente Brilhante, A Beautiful Mind. E quem ainda não assistiu e tiver a oportunidade de assistir, vai ver que realmente o cara, bom, só de ter um filme, né, em honra a ele, contando a história dele, já dá para saber que o cara teve grande importância aí no cenário mundial. Então ele era um matemático e economista e acabou desenvolvendo várias teorias que são usadas até hoje e altamente aplicadas, principalmente para o nosso nicho aí, nicho do poker. Então quem quiser dar uma pesquisada lá no Google, joga lá Equilíbrio de Nash e vocês vão ter alguns tópicos lá para dar uma lida. Então a comunidade do poker, ao perceber que era sim possível destrinchar cada spot de forma a se tornar inexplorável, passou a se dedicar arduamente a isso, até que começaram a surgir os primeiros bons materiais, erro de digitação aqui, e também ferramentas para nos auxiliar nos estudos. Então, acabaram surgindo bons materiais, tipo esse livro do Matthew Yanda, que certamente
é o melhor livro de poker da atualidade. Não tem nenhum livro que eu conheça ou que alguém comentou comigo que chegue próximo do embasamento matemático e das formas com que o poker são resolvidos nesse livro. Então, tem esse livro aí, a galera que está no coach privado tem. Quem, de novo, já dei essa dica, mas quem puder, corra atrás, vale a pena. Leia em PDF, imprima, plastifique, pague para alguém traduzir, se for o caso. Mas realmente é um material, acho que de todos os materiais aí que estão, parte teórica, assim, que está ao nosso acesso, com certeza esse daqui é a obra-prima. E que é responsável por vários outros materiais que se originaram dele. Então hoje quase todos os top players de high stakes se pautam nele. E a partir desse trabalho, né, John Nash, também do livro Matthew Janda, acabou que a galera foi aperfeiçoando e foi aos poucos surgindo alguns softwares que ajudam também na resolução do poker de modo geral. Então, Card Runner ZV é um deles. Você pode estruturar lá uma mão e ele vai fazendo árvores das possibilidades que você tem. Se você dá call, se você dá check, se você dá check fold, check raise, check all-in, ou sai chovando direto. E ele mostra o EV de cada jogada, né? Matematicamente falando. Então tem, através do destrinchamento, a possibilidade de você descobrir qual que é a melhor linha a ser tomada naquela determinada mão, naquele determinado spot. Esse daqui é o Poker Snowy, é um app que dá para você acoplar ele ao seu Hold'em Manager 2 e atualmente ainda é mais usado por jogadores de cash game, mas é absurdo as funcionalidades dele. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nessa imagem aqui o que está retratando é que o Hero está apostando $20 num pote de 26, né? E daí o Snowy aqui, que entre aspas é o software, ele faz a simulação e ele compara os EV de cada jogada, né? O fold, o call ou shove, né? E daí, através desses EVs, você descobre qual que é a melhor jogada a se tomar em cada situação. Tem como fazer isso no flop, no turn e no river, né? Ele dá as combinações, ele faz os cálculos de todas as possibilidades que devem acontecer. E ele também dá uma nota, né? Tem como você jogar lá, sei lá, um número de mãos, pegar essa database e tudo, e o Snowy faz a avaliação. O quanto você ganhou, por exemplo, em dinheiro, e o quanto você teria ganhado se tivesse jogado de forma inexplorável. E também dá dicas, né? Quais são os seus maiores erros, que tipo de erro que você está cometendo, que está jogando de forma muito explorável, etc. Tem inúmeras funções. Eu já vi alguns vídeos sobre ele. Ainda confesso que não usei, mas tenho muita vontade de utilizar, mas acho que ele é de maior valia, né, para a galera que está no cash game. Então, de certa forma, eu vou usar, mas eu vou usar mais para desenvolver meu jogo ali na Zoom 100, Zoom 200, ou coisa do tipo, a hora que eu estiver chegando ali, para tentar dar uns tiros nesses limites aí. Hold'em Resources, né, a galera também é amplamente usado aí pela galera do poker. Você paga mensalidade lá, tem como você gerar ranges, destrinchar as ranges que a galera vai dar tribet, vai dar call, vai dar shove. E a partir disso ele emula e dá o EV de cada jogada, por exemplo, que combo você poderia open chovar, que seria lucrativo, com que combo você deveria dar resteal e seria lucrativo. Então, num cenário assim, não tão bom quanto o Snowy, mas num cenário mais para MTT, para regular as ranges de resteal, as ranges de steal, saber configurar as open ranges, etc. Esse aqui é um excelente software e também é pautado, né, lá nos estudos de Nash, lá por meados lá de 1900 e
47, 48, 1950, na época que ele estava desenvolvendo a teoria do equilíbrio, e atualmente a gente utiliza e acabamos utilizando amplamente hoje em dia no poker. E por último, um dos mais caros softwares aí, que também é um resolvedor GTO, tem como você configurar, tipo, eu já utilizei, um amigo tem, e ele queria que ajudasse ele a aprender a mexer no software. Agora eu acho que deve ter dado uma baixada no preço, mas tem como você configurar todas as sizes, tudo, e ele te mostra o EV do fold, o EV do call, o EV do raise, tem como você avaliar as mãos no turn, as mãos no river, em todos os spots, e ele mostra um mapa térmico, assim, quais combos são lucrativos, quais combos não são, qual a frequência, por exemplo, que você deveria dar check raise, qual a frequência que você deveria dar check call, e com quais combos você deveria foldar, por exemplo. Ele, além de resolver, ele mostra a porcentagem, o número de combos, quais combos, se você clicar, tem como ver que seria a melhor escolha para dar check raise, a melhor escolha para dar check call, a melhor escolha para foldar. Então, aqui ilustrando aqui, ó, um board 2, vala 7, 5, acho que é 2 de espada, só por isso aqui deve ser 2 de espada, 2 de espada, uma de ouros e uma de copas. Então ele faz o destrinchamento e joga ali o EV, o cara betou acho que no turn, e daí ele tem a opção de dar check call, check raise ou check fold, e aqui ele mostra qual a frequência que cada combo deveria dar check call, check raise, né, ou check fold. Então, por exemplo, Ais deveria dar check call 100% das vezes nesse spot, Rei deveria dar check raise 100% das vezes nesse spot, Rei Dama suited, provavelmente os Rei Dama suited em espada, né, dariam check raise, não, check call, e alguns combos que não acertam flush draw daria check fold, check raise com Ás e vala, com Rei vala, Dama vala, Dama dama, Dama vala off, Ás e vala off. Uma porcentagem dos Reis e vala off dá check raise e outra porcentagem dá check call. Acho que deve ter muito a ver com blockers aqui, se bloqueia flush draw ou não. E 10 vala off dá check raise sempre. Vala 9 off algumas vezes vai dar check raise e outra grande maioria das vezes vai dar check call. Bom, mais ou menos isso, ele exemplifica, né, o que fazer com cada tipo de mão. Isso daqui, por exemplo, se você estiver fazendo uma session review, você vai jogando lá as mãos e vai sabendo qual seria o EV de cada jogada que você deveria fazer com cada tipo de mão. Então isso aqui é um puta investimento aí para quem quer dar um jump na parte GTO do poker. Bom, antes de começar a nossa aula aí essencialmente de defesa de Big Blind, eu vou falar para vocês um pouco sobre o win rate, né? A maior parte de vocês já me viu falar, eu acho que até na aula passada, quando estava falando sobre tribet condensada do small blind, os motivos. E o win rate é uma unidade de medida utilizada para medir os ganhos ou perdas de um jogador em um determinado cenário. O parâmetro mais comum é o BB/100, que serve para definir quantos big blinds o jogador está ganhando a cada 100 mãos jogadas. Digitação ali. Bom, e aqui, através do Poker Tracker, né? Esse slide está chato, se mexendo. Aí, através do Poker Tracker tem como filtrar todas as posições e ver o win rate de cada posição que você está tendo. Então, devem prestar atenção aqui que no Big Blind o win rate está de menos 30 e ajustada está de menos 29. Então, o que significa isso? Vamos para um exemplo mais prático aí.
Qual a diferença entre BB100 e Adjusted BB100? Então, BB100 seria a quantidade de blinds que você ganhou em um determinado número de mãos. Então, por exemplo, nesse slide aqui, está mostrando em 229 mil mãos, 564, que eu ganhei aproximadamente 13 mil e alguma coisa Big Blinds. Então, eu ganhei 13 mil e poucos Big Blinds em 229 mil mãos. E lá no Poker Tracker tem como eu ajustar e visualizar o que eu deveria ter ganhado nessas 229 mil mãos. Então, em 229 mil mãos, eu deveria ter ganho algo como 16 mil Big Blinds. Então, BB ajustado é o que eu deveria ter ganho e BB/100 normal é o que eu ganhei efetivamente. Então, é lógico que para parâmetros é melhor a gente sempre se pautar em Adjusted BB/100. Então, a minha win rate aqui Adjusted estava de 7 BB/100 overall em 229 mil mãos. Isso aqui é uma filtragem de micro, low e mid. E o que eu efetivamente ganhei foi um BB100 de 5.73. Então eu runei meio mal aí nessa amostragem. Mas isso é um parâmetro também para você descobrir lá no seu Poker Tracker se a fase que você passou de derrota foi essencialmente uma downswing standard ou se você estava jogando mal. Então BB/100 serve para isso também. Então, bora prosseguir. Qual a matemática envolvida, né, quando a gente vai falar sobre defesa de Big Blind? Então, hoje a gente vai traçar, a gente vai ter esse coach principalmente permeando ali como a gente deveria estruturar a nossa range de defesa com um approach um pouco mais matemático. E até que ponto a matemática nos ajuda a defender o Big Blind e até que ponto a gente tem que deixar ela de lado e ter um pouco de bom senso aí para saber que tipo de combos a gente vai defender ou não. Então, trecho do livro Applications of No Limit Holding, do Matthew Janda, o livro que eu indiquei agora há pouco para vocês. Eu peguei um trecho dele para exemplificar alguns pensamentos que a gente tem que ter em relação à defesa de Big Blind. Então, lá na página 96 do livro, tem esse pedacinho aí que está em inglês. Meu inglês não é dos melhores, galera, mas mais ou menos o que está escrito aí seria algo assim: pré-flop está longe de ser resolvido e ter um jogo sólido pré-flop é crucial para o sucesso no Limit Texas Hold'em. É muito importante ter uma noção geral de que tipo de mãos a gente deve prosseguir e saber variar o range, entendendo por quê. É melhor fazer isso do que memorizar os ranges específicos. Assim, não irá gastar tempo de modo desnecessário para memorizar um range que ainda não é perfeito, quando seu tempo seria melhor investido em outro lugar. E não use, abre aspas, provavelmente isso é correto segundo a teoria, fecha aspas, como uma desculpa para tomar uma linha que é ruim na prática contra o seu adversário específico. Bom, é mais ou menos nesse conceito que a gente tem que pensar na hora que a gente for defender o Big Blind. Muitas pessoas irão falar para você que, isso aqui tem que defender, isso aqui é obrigação, né? Ou coisa do tipo, por GTO isso aqui é defesa. Mas já no livro já tem um alerta sobre isso. O pré-flop está longe de estar resolvido no poker, né? E ainda há muitas brechas aí que a gente precisa tapar para ter um jogo extremamente balanceado. E algo que a gente deve sempre se ater é que nem sempre defender pela teoria de GTO seria a melhor jogada se na prática você não consegue
vamos dizer assim, executá-la com perfeição. Então, vai ter mãos que mesmo que pelo approach matemático seja defesa, a gente não necessariamente deverá defender se a gente não consegue aplicar, ser lucrativo na long run, de maneira geral, contra um determinado tipo de jogador em específico. Então, um cara muito niche, às vezes abre 2.5x e por GTO você tem que defender isso aqui. Mas contra esse jogador que ele barrela demais e é muito niche, você nunca vai conseguir realizar a sua equidade, coisas do tipo assim. Bom, fórmula para definir a frequência mínima de defesa pós-flop. Veja aqui que eu tô citando aqui que é pós-flop, e essa fórmula é mais utilizada para uma abordagem pós-flop, mas eu costumo utilizá-la também para fazer reflexões no pré-flop. Então, essa fórmula em específico é essa daqui, que também está no nível lá do Matthew Janda, que é Minimum Defend Frequency, que seria o tamanho do pote dividido pela bet size do jogador mais o pote. Então, isso aqui seria um ratio, qual a frequência mínima que você deveria defender, sei lá, num flop, contra um cara que está se betando versus você, para impedir que ele profite imediatamente com qualquer duas cartas, né? Então, isso a gente não quer, e de um approach matemático, seria algo desastroso. Então, vamos gerar um exemplo aí. Para que o hijack não obtenha lucro imediato no pré-flop, utilizando essa fórmula, vamos imaginar um spot hipotético. Em uma mesa full ring com ante de 12,5% aproximadamente, no blind de 500 mil, eu coloquei propositalmente para facilitar os cálculos, o jogador em hijack faz mini raise. Então, qual que seria a frequência mínima que a gente deveria defender para que impedisse que o jogador do hijack insta-profitasse? Então, a gente viu lá que aquela fórmula é mais usada no pós-flop, mas eu meio que uso ela para determinar a porcentagem aproximada que eu devo defender versus cada jogador. E como que eu faço isso? Então, a frequência mínima de defesa é igual ao pote dividido pelo parênteses, né? Tem que fazer a soma primeiro. A bet size mais o tamanho do pote. Então, por exemplo, o pote pré-flop tem 2,5 big blinds aproximadamente. Então, um big blind de ante, meio big blind do small e um big blind do big. E esse tamanho do pote é dividido pelo duas vezes a size que o jogador utilizou no pré-flop, mais 2,5, que é o pote que a gente tem pré-flop. Então, 2,5, corta ali BB, né? 2,5 dividido por 4,5 é igual a 55,5. 55,5 seria a frequência mínima que cutoff, button, small blind e big blind juntos deveriam defender para impedir que o hijack tivesse um stall ali, né, um steal success acima de 44% e insta-profitasse com isso. Então, complementar aqui, 44,5%, né? Se o raise do hijack ele abrir e passar mais que 44,5% das vezes sem alguém fletar ou tribetar, né? Se, por exemplo, cutoff, button, small blind, big blind folder. Se isso acontecer mais que 44,5% das vezes, ele tem profit imediato e passa a ser lucrativo ele abrir raise com N2, vamos dizer assim. Então, supondo, né, aqui que entra a minha especulação. Supondo que a porcentagem de tribet respectiva da galera seja do cutoff 6%, button 10%, small blind 8%, e a range de cold call dele seja 5, 7, 2, e até forcei bastante no button, porque de modo geral, se vocês estiverem jogando no micro, por exemplo, a galera acaba abusando e fleta algumas coisas que não pode fletar. Somando tudo isso, a gente tem uma frequência de 38%, né? E a gente tem que defender 55,5% para que ele não seja profitável.
Então, se a galera tá defendendo 38%, 55,5 menos 38% é a frequência mínima que devemos defender de tribet ou de call ali do Big Blind, para que ele não insta-profite nesse spot. Então a gente deve defender no mínimo 17,5% da range. Então se a gente pegar ali o Flopzilla, por exemplo, a gente deveria dar, sei lá, fazer a defesa ou tribet com aproximadamente esses combos aqui. Então não tô querendo entrar no mérito se esses são os melhores combos para defender e para tribetar, mas seria mais ou menos esse o raciocínio lógico. Então, Robin, isso daí é o que eu tenho que defender? Não, isso aqui é o mínimo. Se você estiver defendendo menos que isso, você está, entre aspas, doando dinheiro para o hijack, né? Então, isso daqui também não são números que a gente deve levar por base. Então, eu peguei, meio pela minha experiência assim, de jogo, eu pensei na frequência que cada posição tribeta ou da cold call ali em média versus o hijack, e estruturei isso daqui. Mas é assim que eu faço no meu dia a dia, para mim pensar no que seria uma frequência mais ou menos adequada, que seria o mínimo que eu deveria defender. Então, pode ser que, vamos supor, se você está lá jogando num determinado spot, e o tipo de mesa, quando você é o Big Blind, ele é muito nit, e o Small Blind também. O que acontece consequentemente? Eles vão defender menos, e é bem provável que se o reg que está no hijack for esperto, for um top player, o hijack vai abrir mais, eles vão defender menos, e eles defendendo menos, automaticamente nós teremos que defender mais, né, nesse tipo de spot. Então, a soma dos jogadores que tem para falar que acaba determinando a frequência de defesa versus determinada posição. Então, geralmente fica mais fácil a gente definir ali qual que seria uma range de defesa quando a gente está lidando com, por exemplo, button, small blind, né? E à medida que vai indo mais para o meio da mesa ou para a parte inicial da mesa, a especulação fica um pouco mais ampla, né? Fica um pouco menos assertiva. Mas, por exemplo, para exemplificar um spot perfeito que a gente tem a frequência exata que a gente deve defender, é no small blind, né? O cara chega no small blind, abre um raise, se a gente aplicar essa fórmula, a gente vai ter a frequência exata que a gente deve defender no mínimo, para impedir que o small blind profite sobre a gente. Então lá tem como ter a frequência exata, e a partir do button começa a ser especulação, mas dá para ter uma ideia mais ou menos de como vai ser a dinâmica da mesa, né? Principalmente quando você vai exercitando lá, pega o seu Flopzilla e vai treinando, tem como perceber essas frequências de uma maneira muito, muito tranquila, assim. É lógico que não vai ser 100% correto, mas a gente tem uma base do que é ali mais ou menos a range que a gente vai ter que defender. Isso versus cada posição. Bom, a maneira mais prática de começar a defender com a range correta é calcular a frequência mínima que precisamos defender e então irmos aumentando os combos de acordo com o nosso conforto no pós-flop. Após isso, pense sobre os sizes que você irá defender no Big Blind e trace sua estratégia de defesa versus cada size e posição. A partir disso, gere sua própria tabela de defesa. Então, já voltando naquele resumo lá, naquela parte do livro do Matthew Janda que eu citei, eu até aqui nesse slide eu coloquei, e você gere a sua própria tabela de defesa. Mas não é tipo gerar a sua tabela da range perfeita que você vai defender, e sim gerar a sua tabela que no mínimo você vai defender contra cada posição. Então só para você ter uma ideia de como você vai se portar com os combos. E depois eu vou falar como que vocês vão fazer as adaptações necessárias para defender, sei lá, contra um jogador em específico ou outro. Então a tabela que vocês têm que montar é algo tipo isso, né? Para vocês começarem a desenvolver o raciocínio de vocês.
E, bom, só para ter uma ideia e preencher alguns espaços aí, eu fiz na mão aqui mesmo, numa folhinha de caderno, mas como vocês vão ter o link do vídeo para voltar quantas vezes for necessário, então só para exemplificar, eu fiz algumas simulações com sizes aleatórias de cada posição para vocês entenderem o cenário de todas as posições. Então, no Small Blind, por exemplo, quando o Small Blind faz 2.5x, o Small Blind abriu 2.5x, bem aqui, vamos supor que num blind 500 mil, para ficar mais fácil, né? A gente está ali no Big Blind, a gente postou o nosso Big Blind ali de 1000, chega no gap, Small Blind abre 2.500. Então o Small Blind está investindo 2 Big Blind, porque já tinha meio ali que ele foi obrigado a postar. Ele está investindo 2 Big Blinds para tentar puxar um pote de 4,5, que é 2 Big Blinds e meio que já tinha ali no pré-flop, com a ante e tal, né? Então, gerei aqui um cenário com ante. Foi mal aqui não deixar bem claro, mas imagina um ante standard lá, que tem um BB de ante da mesa toda, chegou no gap, Small Blind abriu 2.5x, ele investiu 2 Big Blinds, então, para puxar um pote de 4,5. Fazendo essa divisão, 2 dividido por 4,5, a gente tem uma frequência de 44,4. Ou seja, isso é a frequência que precisa passar o raise do Small Blind para ele insta profitar, né? Então, se ele deve passar 44,4% no mínimo para insta profitar, automaticamente tem que defender o que falta para 100%, né? Então, a gente devemos defender um raise de 2,5x do SB, no mínimo 55,6% seria. Mas no mínimo ali 56% da nossa range a gente deve defender para que ele não insta-profite sobre a gente. E como que a gente vai defender esses 56%? A gente vai splitar, né, entre uma parte a gente vai tribetar ele e outra parte a gente vai dar call. Então esse 56% é respectivo tanto a nossa range de tribet como a nossa range de call. Então a nossa range de tribet mais a nossa range de cold call versus small blind tem que ser igual a 56%. Beleza. Então seria esse quadradinho aqui, frequência mínima 56%, por exemplo. Vamos fazer para o button. Button abriu o mini raise, vamos supor. Vamos preencher esse quadradinho. Então ele investe 2 Big Blinds para puxar. Ele não tinha que postar nada pré-flop. Ele foi lá e investiu 2 Big Blinds, deu mini raise, para puxar os blinds mais a ante. Então, e o bet dele, né, o mini raise que ele tá fazendo. Então ele vai puxar um blind do Big Blind, meio blind do Small Blind, um blind de ante e mais os 2 Big Blinds que ele investiu. Então, de novo, ele vai investir 2 Big Blinds para puxar 4,5, que é igual também a 44,4%. Que tem que passar direto ali, o stole dele tem que ser de 44,4% para ele insta-profitar nesse determinado spot, poder abrir, se estiver passando mais que isso, ele pode abrir com qualquer tipo de combo que, entre aspas, será profitável no pré-flop. E logo, o mínimo que o SB mais o Big Blind tem que defender para que ele não profite instantaneamente pré-flop, ou seja, os dois juntos, Small Blind e Big Blind juntos, nesse spot tem que se defender para não deixar o button ser profitável. Então, a frequência do Small Blind mais a frequência do Big Blind tem que ser igual a 56%. Então, hipoteticamente, vamos pensar que o nosso Small Blind lá esteja jogando certinho. Ele não está fletando muita coisa, então ele decidiu ter uma range de tribet condensada. E ele está tribetando lá, sei lá, 10% da range dele, né? ou menos. Vamos colocar aí entre 8% e 14%. E para fins de cálculo, né, a gente vai usar esse entre 8% e 14%. E se o Small Blind está jogando de 8% a 14% das mãos, quanto que a gente tem que defender para Small Blind, mas Big Blind está defendendo ali cerca de 56% das vezes. Então, a nossa defesa do Big Blind tem que ser em torno de 42% a 48% da nossa range versus um mini raise.
Então, tribet, mais a nossa range de tribet mais a nossa range de call tem que dar o total de uns 42% a 48%. Vou fazer mais uma aí para vocês entenderem. Então, vou fazer do cutoff, caso ele abra 2.2x do cutoff. Então, o jogador abriu 2.2x do cutoff para tentar puxar 2.2x dele, mais 2,5 que tem lá já no pote. Então, de maneira geral, você divide isso e o raise dele tem que passar 47% das vezes para ser insta-profitável. E para impedir que o cutoff insta-profit, o button, small blind e big blind juntos tem que defender uma frequência de no mínimo 53%. Então, para impedir que o stall do CO seja maior que 47%, ou seja, o steal success dele, às vezes que ele abre steal e passa sem ninguém fletar, tribetar ou chovar o win, button, small blind e big blind juntos tem que defender 53%. Sendo assim, imagine que o button vai jogar um total de, sei lá, uns 19%. Entre tribet e flat, o button vai jogar uns 19% das mãos. E o small blind esteja ali entre aquela frequência que a gente falou, tribetando entre 8% e 14% versus cutoff. Então vamos fingir que o small blind está tribetando 10%. Uma range de tribet condensada versus esse 2.2x do cutoff. Então o button está jogando 19% das mãos, o nosso small blind está jogando de tribet ou fold com 10% da range, então dá um total de 29%. Então as três posições juntas deveriam defender 53%, então small blind mais button já defende 29%, 53 menos 29%. O mínimo que a gente deve defender versus cutoff de tribet ou de cold call vai ser 24%. Então, a nossa range de tribet do big blind versus cutoff, mais a nossa range de cold call, tem que ser igual a 24% para impedir que ele insta-profit nesse spot. Então, isso seria um approach, né, mais GTO a se tomar para você entender quais são as frequências mínimas que vocês deveriam defender. Lógico que, por exemplo, contra small blind a gente vai ter um número exato, que é a frequência que a gente deveria defender. Contra button, a gente vai ter uma especulação do que seria a frequência que a gente deveria defender, uma especulação próxima da que realmente seria válida, porque só tem uma posição para a gente especular a range. No cutoff já seria uma especulação um pouco maior, um pouco menos assertiva que dessas outras duas posições. MP já é uma especulação ainda maior e EP ainda maior ainda, né? Então, à medida que vai ficando mais no começo da mesa, fica mais difícil determinar uma range bem definida, ali, uma range realmente próxima da perfeita de defesa. Mas a gente tem como saber mais ou menos ali o que a gente deveria estar defendendo. E isso já é algo bem bacana. Então, falando sobre pot odds. Para o hero defender, ele deve completar um big blind, gerando um pot de 5,5 big blinds. Logo, a pot odds de defesa para flop do BB deve ser 1/5,5, que é igual a 18,2%. Então, poderia ser um cenário qualquer ali, que, sei lá, hijack abriu o mini raise e o big blind tem que defender. Então, a pot odds dele, para dar complete, aí, seria de 18,2%. Então, pense da seguinte forma. Caso o big blind defenda e vá de check-check até o river, ele precisaria de uma mão que tenha pelo menos 18,2% versus a range do hijack, para que o call seja matematicamente break-even. Até aí, perfeito. Tudo muito claro e fácil, porém, falar que vai de check-check até o river, né? Sabemos que isso raramente irá acontecer. Portanto, não podemos esquecer que temos ficha para trás e certamente o hijack não irá facilitar para que o big blind
realize sua equidade nesse determinado spot. Então aqui eu coloquei o realize sua equidade em vermelho, porque é algo que a gente deve prestar muita atenção quando a gente vai falar sobre defesa de Big Blind, que realmente define se a gente vai ter uma defesa de Big Blind eficiente ou não, é se a gente será capaz de realizar nossa equidade com uma frequência bacana até o river. Então imagine lá que, sei lá, você precisa de uma pot odds de 18,2% versus o range do hijack, e seja um cara extremamente passivo. O cara abre e ele vai de check até o river grande parte das vezes. Então, se você defender, por exemplo, sei lá, com 5-3 off, por exemplo. 5-3 off vai ter 18,2% versus uma range standard do hijack. Então, 5-3 off você ia defender, né? N2, realmente N2, acho que N2 deve ter 25% de equidade. Então, 5-3 off, você vai defender lá e ele vai de check-check até o river. Então, você está efetuando um call lucrativo. Porém, vamos supor que esse cara ele dá check-check e no river, uma parte das vezes ele beta. Então, aí você já precisa selecionar melhor os combos, porque nem sempre você vai ver chegar até o showdown, né? Então, você precisa ter uma equidade um pouco maior, porque você vai realizar um pouco menos das vezes a sua equidade. E agora imagine que esse jogador que está lá em posição é um cara que beta 100% em todas as streets. Pô, independente se sua pot odds é 18,2%, você não vai conseguir realizar quase que nunca a sua equidade com mãos fracas, porque você tem que pagar 3 bombas para ver o showdown. E daí sim, efetuar ali, ver se você vai ficar com o pot ou o adversário. Então, nesse cenário, a gente acaba tirando um conceito muito importante. Quanto mais agressivo for o vilão que está agredindo, menos a gente deve defender. E quanto mais passivo ele for, mais a gente deve defender. Outro motivo seria qual que é a nossa habilidade de pós-flop, qual a habilidade do vilão. Então, se é um vilão, por exemplo, que folda bastante coisa contra um check-raise, e a gente sabe que se a gente defender bastante, der bastante check-raise, a gente vai conseguir realizar a nossa equidade grande parte das vezes, porque o vilão vai foldar, então a gente deve defender um pouco mais. Já se, sei lá, o vilão ele dá bastante delay c-bet, ele dá bastante check no flop. Então isso já é uma vantagem, porque a gente acaba vendo flop e turn, e com isso a gente fica mais próximo de realizar a equidade com mãos que vai ter pelo menos um segundo par da vida, um top pair ou coisa do tipo. A gente vai precisar pagar 2 streets no máximo. Então a gente vai realizar essa equidade com uma facilidade um pouco exagerada, vamos dizer assim. Não deveria ser tão fácil a gente realizar a equidade com combos que, sei lá, tem um top pair com um medium kicker. E esse adversário você pode ver lá, talvez, numa stat de pré-flop dele, que o c-bet flop dele é de 20%. Isso aí é um leak dele. O field, de modo geral, se abre do hijack e o Big Blind defende, vai ser betar algo próximo de, sei lá, 80% das vezes. Só não vai se betar em boards que são muito do Big Blind, né? Então, sei lá, 75% das vezes para não puxar muita barra. Então imagine isso, que o field está se betando 75% e você olha na stat desse jogador específico que está lá, que ele está se betando 20% das vezes. Então esse jogador é um jogador que a gente vai poder defender um pouco mais wide, porque a gente vai conseguir realizar nossa equidade um pouco mais, de uma forma um pouco mais tranquila. E assim também para jogadores que não blefam muito, jogadores que tem até a c-bet do flop ok, mas você olha lá, o cara tem 0% de c-bet turn, então ele tem 0% de second barrel. Então esse cara também vai ser um cara que a gente vai poder fletar um pouco mais, porque a gente vai realizar com mais facilidade nossa equidade. Bom, e a partir daqui precisamos de uma pitada de experiência e de bom senso, e também de especulação, para pensarmos em nossa range de defesa que conseguirá realizar sua equidade de forma lucrativa no long run. Então, a partir disso, devemos gerar uma série de perguntas e cenários hipotéticos para chegar na frequência que mais nos trará lucro no longo prazo. Então, a maneira que eu, HCO, gosto de analisar a frequência correta que defendemos e conseguiremos realizar nossa equidade é analisando mãos que têm a equidade mínima necessária versus a range do hero, ou seja, analisa os pot odds, vê qual os seus pot odds,
pega uma mão que tenha o mínimo de equidade necessária versus esse range e que a gente consiga prosseguir pro turn numa frequência correta segundo um approach de GTO. Então, aqui entra a pitada de bom senso e de especulação. Então, é bem nesse prosseguir com a frequência correta até o turn que a gente deve pensar bastante antes de sair defendendo tudo, né? Porque se for analisar lá, por exemplo, precisa de 18,2% de equidade. Se pegar o 7-2 suited, vai ter 18,2% de equidade. Bem mais que isso. Se pegar, eu acho que, 7-3 off vai ter isso. Mais que isso. Então a gente pega lá o 7-3 off e não é basicamente só sair defender que isso aí é good. A gente tem que pensar nas vezes que o vilão vai se betar e que a gente não pode ser explorável ali no flop também, né? Não adianta nada a gente ter uma range bacaninha que está defendendo o mínimo que precisa defender, mas chega no flop e a gente está doando dinheiro para o adversário porque ele está conseguindo profitar com o N2 ali, com a size que ele está se betando versus a gente. Então, aqui entra a pitada de bom senso e aqui a gente tem que especular um pouco. Então, devemos especular qual será o average size da c-bet no flop do nosso vilão, caso a gente defenda, para termos uma noção da frequência que deveremos prosseguir no flop sem ficarmos exploráveis. Então, aqui os trackers ajudam bastante nessa parte. E vocês terão conteúdo aprofundado sobre isso até o final do curso. Então, em relação ao tracker, eu vou ensinar vocês como que vocês encontram a frequência e o average size que o field de vocês está se betando, né? Então, vamos supor que naquele spot de novo, o cara abriu o mini raise lá do hijack e a gente está no big blind. Qual seria um size, né, de c-bet standard na grande parte dos flops que esse hijack vai efetuar contra a gente? Então, um exemplo. Só para gerar o exemplo, vamos supor que o average size nesse spot MP versus Big Blind seja de 40%, devido a uma grande porcentagem das vezes que o field vai se betar 1/3 versus Big Blind. Então, o que seria uma size padrão, assim, de modo geral? Uma size que você mais vai ver ali o hijack fazendo versus Big Blind. Então, hijack abre, Big Blind defende, flop, sei lá, um flop random ali, aleatório, valete 5-2. Geralmente o hijack vai ter uma size pequena versus o Big Blind nesse spot e com uma frequência extremamente alta, né? Então, quando a gente gera ali, nunca vai ser um average size acima de 50%. Geralmente vai ser um average size um pouco menor que isso, devido à quantidade de vezes que o hijack, que é o MP3 lá, vai estar se betando 1/3. Então, esse 1/3 ali, 33%, 35%, acaba puxando o average size para baixo. Então, bom, em um average size de 40%, com qual frequência o hero deveria prosseguir ao turn? Então, 40% de um pote de 5,5 BB, ainda pensando naquele spot lá de trás que o hijack abriu o mini raise e o Big Blind defendeu, gerou um pote de 5,5 Big Blinds. Então, 40%, que é o average size da c-bet do field, 40% disso seria aproximadamente 2,2 Big Blinds. Logo, o hero deve pagar no flop 2,2 Big Blind para impedir que seu oponente insta profit sobre ele nesse determinado spot. Com que frequência, né? Então, a gente aplica lá a fórmula que está no livro do Matthew Janda de frequência mínima. Então, o tamanho do pote dividido pela size que o vilão está apostando mais o pote. Frequência mínima igual a 5,5 dividido por 7,7. Frequência mínima que o hero deve prosseguir para o turn, ou da check raise, ou da check call, ou da check all-in, né? 71% das vezes, para ele não ceder fichas no longo prazo para qualquer duas cartas do vilão. Então, a gente tem que prosseguir 71% das vezes com toda a nossa range ali. A nossa range tem que prosseguir 71% das vezes. Não é uma mão, não é às vezes. A nossa range tem que ser capaz de 71% das vezes prosseguir até o turn. Então,
Para a gente maximizar o nosso EV, a gente tem que pensar no seguinte: qual a nossa qualidade técnica no pós-flop fora de posição? A gente joga bem, joga mal? Quanto melhor a gente jogar, mais wide a gente pode defender. Quanto pior a gente jogar, mais estreita tem que ser essa nossa range. Será fácil realizarmos nossa equidade versus determinada posição que está abrindo raise? Então, algumas posições serão fáceis de realizar e outras serão mais difíceis. É óbvio que se a gente está defendendo versus EP, vai ser muito difícil realizar a equidade, porque a range do EP geralmente é muito sólida, muito forte, vai botar muita pressão na gente. Se a gente estiver defendendo versus small blind, por exemplo, vai ser mais tranquilo, porque ele vai estar fora de posição e ele vai chegar com uma hand wide e alguns flops, alguns turns ele não vai ter o que fazer. Então a gente vai realizar a equidade versus small blind de uma forma mais tranquila. Então a gente tem que ter esse tipo de pensamento também, para saber se é válido a nossa defesa ou não. A nossa stack favorece ou desfavorece a defesa? Bom, sem entrar muito em detalhe, tem uma faixa de stack só que é meio complicado de jogar, defender, que acho que é entre 14 e 20 big blinds, que é uma stack meio no limbo ali, que é bastante ficha para dar um check shove no flop, e é pouca ficha para desenvolver um pós-flop até o river. Então essa faixa de stack seria a pior faixa de stack possível para ficar defendendo. E já parte de baixo é isso, menos que 14 big blinds, é tranquilo porque realizar a nossa equidade é muito fácil. Então a gente dá complete ali, acertou um par no flop, acertou duas pontas, acertou um flush draw, acertou um top pair, um middle pair da vida, né? A gente vai de check shove e a gente vai realizar a nossa equidade 100% das vezes. Então aumenta a frequência que a gente vai realizar a equidade quando a gente está com stacks baixos. Então se a gente tiver pot odds corretas, fica bem tranquilo defender. E quando a gente tem um stack muito grande também, fica mais fácil a gente poder se defender no pós-flop, né? Pagar uma, pagar duas, talvez pagar até três, com mãos um pouco mais fracas, assim, vamos dizer, mais weaks. Então, faixa de stack tem sim algumas que favorecem, outras que desfavorecem. A mais fácil, com certeza, para se jogar é com 14 BB menos. Acertou alguma coisa no flop com um resquício de equidade, dá check shove. E em segundo lugar, eu acho que stacks entre 30 e 50 blinds ali vai ser razoável de se jogar. Bem acima disso vai ser fácil também. Imagina lá com 200 big blinds, fica muito fácil de jogar. Tem blind odds com quase tudo. E o stack mais chato realmente é entre 15 e 20 blinds, que é muita ficha para dar check raise e pouca ficha para jogar o pós-flop. Bom, e por último ali, o vilão, né? Temos info sobre ele e essas infos favorecem nossa defesa ou prejudicam. Então, alguns pensamentos sobre o vilão, tipo assim, esse vilão se beta muito? Se ele se beta muito, vai ser mais difícil realizar a nossa equidade. Então a gente deve defender menos. Esse vilão se beta pouco, então vai ser mais fácil realizar nossa equidade. Esse vilão é um donkey passivo, vai ser mais fácil realizar nossa equidade. Esse vilão é um top reg agressivo, mais difícil realizar a equidade. Então a gente tem que pensar em todas as informações possíveis, se vai ser fácil ou não da gente realizar essa equidade. O vilão dá muito triple barrel, então vai ser dificílimo realizar nossa equidade. O vilão geralmente ele tem a c-bet aqui normal no flop, mas o c-bet turn e c-bet river dele é muito baixo. Então vai ser mais fácil realizar a equidade. Então todas essas estatísticas e informações que a gente tem sobre o vilão nos ajudam a definir se vai ser fácil jogar contra ele ou difícil. O cara é um donkey, não sabe, ele não tem a c-bet dele bem ajustadinha nem nada, é um cara aleatório. Então contra esse cara é mais fácil a gente realizar a equidade ou até mesmo outplayar ele da mão, né? Blefar ele fora de posição, coisas assim. Então a gente tem que ter esse tipo de pensamento na hora que vai defender. E voltando lá no slide passado, né, que a gente determinou, deixa eu voltar aqui, a gente determinou que a gente deveria ter no mínimo nossa range deveria chegar ao turn no mínimo 71% das vezes,
Então, só para exemplificar, imagina lá que você tinha que defender versus o hijack, um bebê lá no button. Lógico, né? Você vai dar tribet com uma parte da mão e tal, uma parte da range, mas vamos supor que algo como isso daqui vai de flat. Não vou traçar uma range certinha não, mas é só para vocês entenderem o que é esse chegar 71% das vezes ao turn. Vamos supor que a gente está defendendo isso daqui, né? Um cara é iniciante, não tem muita experiência, resolveu defender isso daqui. Então a gente fez lá a frequência que a gente ia defender do Big Blind versus hijack, né? E a gente viu que versus hijack ia dar para defender, sei lá, tinha que defender uns 20% das vezes. Vamos supor que fez essa conta lá para mini raise e deu isso, 22%, vamos supor. E, bom, só de call a gente já está defendendo 28%, vamos supor. E ainda a gente vai tribetar algumas coisas, as bluffed, né? Então, vamos supor que essa range, a gente vai para ela no flop. Então, que tipo de mão a gente vai ter que a gente vai poder prosseguir, né? Então, vamos supor que o field, de modo geral, vai ser betar aquela size lá que a gente falou, né? 35%, 40% do pot. Que tipo de mão que a gente vai dar check call no flop, ou check raise, né? Ou check shove. Sei lá, estamos jogando 22 BB deep. Vai lá, para não ficar tão... Então, quando a gente tiver quadra, é óbvio que a gente vai prosseguir. Quando a gente tiver full house, é óbvio que vamos prosseguir flush, straight, trincas, dois pares, over pair, top pair, pocket pair abaixo do top pair, middle pair, weak pair. Então a gente acerta lá um board tipo, sei lá, valete 5-2. E a gente defendeu as 2 suited. E o cara faz 35% do pot, a gente dá check call e reavalia no turn, né? Algumas vezes a gente vai prosseguir com esse high. Então, Robin, mas aí tá todas as vezes que você vai prosseguir com esse high. Mas aqui também não conta as vezes que a gente vai blefar o spot, né? Então, acaba controlando essa frequência de ace high. Porque algumas vezes a gente vai ter, por exemplo, um Ás dama off, vai vir um board tipo valete 2, 3. E a gente vai check call nesse flop, com Ás dama off mesmo. Que o cara vai se betar tudo ali praticamente. Então a gente vai prosseguir uma grande porcentagem das vezes com alguns ases, né? Os ases que tem mais valor, sei lá, as 10 plus aqui, e as 9 suited plus, ou os ases que tem algum tipo de backdoor, straight draw, backdoor flush draw. E quando a gente faz essa avaliação, né? Quando a gente tem flush draw, quando a gente tem nuts flush draw, duas pontas, gut shot, flush draw mais par, flush draw mais straight draw, flush draw mais gut shot, duas pontas mais par, gut shot mais par e gut shot e duas overs. Então a gente prossegue aí cerca de 78% das vezes. E o Flopzilla auxilia a gente nisso, a fazer a contagem dos combos de quantas vezes a gente vai conseguir prosseguir. Então, de acordo com que você for traçando a sua range de defesa, que tem a pot odds correta, você tem que sempre pensar se você vai estar conseguindo prosseguir no flop mais de 71% das vezes, para, de acordo com com essa frequência aqui que a gente calculou, a gente não se tornar explorável ali no flop. Então vamos supor que você resolva defender com uma mão, com mãos tipo muito zoada, né? Só para vocês entenderem o que acontece. Vou defender com isso aqui. Você não vai conseguir prosseguir no flop a 71% das vezes. Então você vai se tornar explorável. Então vamos colocar aqui só para entender a dinâmica. Vamos supor que a gente estivesse defendendo N2, porque a gente precisa de 18,2% de equidade. E a gente viu lá que a frequência mínima que a gente deve defender é 20 e poucos por cento. Mas como tinha pot odds, é uma blind só, eu vou defender N2.
você não vai conseguir prosseguir no flop nem 60% das vezes. Então, com N2 card, se o cara lá, você beta uma size de 40% contra você no flop, ele consegue ser lucrativo. Então, tem que entender essa dinâmica e para ir melhorando e destrinchando ainda mais os seus conceitos de pós-flop, com que tipo de range você vai defender ou não. Seria legal vocês adquirirem aí o Flopzilla, que é uma ferramenta que depois do track é a ferramenta que eu mais indico para todos os alunos meus. Então, nessa aula de modo específico eu falei de vários programas, mas dentre eles, principalmente para quem está começando, eu acho que o Flopzilla é o mais interessante. E só para exemplificar, vamos supor que a gente, contra o hijack, deveria defender lá 22% das vezes. Vamos supor que a gente fez esse cálculo. E a gente é um cara comedido aí. E vamos defender só o que a gente acha que vai conseguir jogar de uma forma bem tranquila no pós-flop. Tipo, pôr um blind, então defendeu todos os pocket pairs. Broadway suited. Rei dama off, rei vala off, dama vala off. Os Broadways off, suited. Então vamos supor que a gente é um cara bem comedido e resolveu defender bem nitizinho. Olha o que acontece quando... aqui a gente vai estar defendendo mais do que o mínimo necessário. Tá de boa, tá tranquilo. E a gente vai conseguir prosseguir 83% das vezes. Então não necessariamente você vai precisar prosseguir com todos os seus combos, né? Mas um cara que não tem o pós-flop muito apurado, principalmente fora de posição, ainda tem um combo de mãos que ele vai poder se dar o luxo de foldar. Então algumas mãos tipo, nem todos os ace high eu vou dar call, né? Nem todos. Então ele vai poder foldar uma porcentagem dos ace high dele aqui, e vai poder foldar tipo assim um par baixo, talvez. Folda, sei lá, o Ace 8, o Ace 9, o Ace 7, o Ace 6 suited, vamos supor. E ainda folda, tipo, num board Vala 3-2, ele folda o Ace 2, por exemplo, né? Que seria a única combinação aqui dele. Ace 2, A única combinação de dois fracos que ele teria seria o Ace 2. Então imagine um board Vala 9-2, ele pode dar check fold com o Ace 2, né? E já se o cara tem uma range muito zoada, ele não pode se dar o luxo de foldar muitos combos não, porque senão a range dele não vai prosseguir mais de 71% das vezes. Então tem que ter esse tipo de bom senso e ter o Flopzilla pra gente brincar, entender como que funciona, que tipo de board a gente acerta, que tipo de board a gente vai poder prosseguir ou não, e que tipo de board a range do adversário está acertando, aquela determinada textura, extremamente interessante. Então, para vocês entenderem um pouco a dinâmica também, o que o Flopzilla serve, imagine que isso daqui seja uma range do hijack lá, tá abrindo mini raise. Daí você poderia, por exemplo, traçar um flop aqui para aleatório. 10, 6, 2, né? Para exemplificar 10, 6, 2, não, 10, 6, 2 Rainbow. Para exemplificar o spot lá que eu falei do Ace 2 que você defendeu no Big Blind. Então, qual que é a porcentagem das vezes que a range do hijack, vamos supor que isso aqui é a range do hijack, está acertando lá esse flop, né? Então, você pode traçar aqui que tipo de mãos que ele vai ter valor, né? Um par fraco, good shot mais overcards. Então a gente pode apertar o tab aqui. A gente vai ver que 244 combos dele é a range total. E a gente consegue destrinchar quais combos aqui acertam o que. Então a gente tem que 53 combos estão acertando duas live cards mais backdoor flush draw. A gente está vendo que 52 combos dele não acerta nada no flop, tipo air total. Então a gente sabe, dá para traçar a porcentagem, né? 21% das vezes ele não tem nada nesse flop.
39% das vezes ele tem ace high nesse flop. 39% das vezes ele tem overcards apenas. Então a gente consegue aí ter uma ideia, né? E brincando, quantas vezes ele vai ter overpair. Tem gente que o cara C-beta, ele tem overpair, né? Então 9,84% das vezes apenas ele vai ter overpair. Qual a porcentagem de vezes que ele vai ter 2 pares nesse board? Ele não tem combos que acertem 2 pares nesse board. Então ele não tem 10 e 6, não tem 6 e 2. Então 0% das vezes. 7. 1,23% das vezes apenas. 7 ele vai ter só com TT, né? Ele não abre 6, 6 e 2, 2 lá do hijack, vamos supor. Então com isso tem como vocês ir desenvolvendo e entendendo, né? Que tipo de board é tranquilo vocês irem check call e tal. E a partir disso com certeza vocês vão aperfeiçoar ali a sua defesa de Big Blind e maximizar seus lucros. Então eu espero que vocês tenham entendido aí a essência do que seria uma defesa de Big Blind, quais os principais itens a se notar, que tipo de cálculos, que tipo de matemática envolve, até que ponto a matemática é importante. Então é bacana sim estar defendendo ali na frequência mínima, mas não é algo também que a gente vai, para defender a frequência mínima eu tenho que defender, por exemplo, 8 e 5 suited, e eu sou muito iniciante, eu não sei o que fazer com o meu 8 e 5 suited. Então espera, folda isso daí, que talvez seja melhor foldar no pré-flop do que ficar doando dinheiro em spots mais complicados no pós-flop. Então você folda para não passar por spots que vão se tornar realmente um empecilho para você lá no pós-flop. Então é aquela premissa ali abordada no livro do Matthew Janda. Então não justifique que pela teoria vai ser correto defender para defender uma coisa se na realidade ali na prática você não consegue se tornar inexplorável, por exemplo, no pós-flop e jogar da melhor forma possível com aquele combo. Então assim como a range de open, a range de cold call, a gente tem que estar bem consciente do que está fazendo com as nossas ranges e que isso é extremamente pessoal. Então não necessariamente você vai defender tudo que pode ser defendido. Mas prestem um pouco de atenção na frequência mínima de defesa e tentem jogar da melhor forma possível com os combos que lhes... Bom, na hora que eu estava terminando aqui a gravação, na hora que ficou preta aí a tela, eu fui clicar para fechar o PowerPoint, daí acabou que eu cliquei em não salvar e acabei perdendo todos os slides. E por isso que eu não... essa foi a primeira gravação que eu fiz, não cheguei nem a ter a oportunidade de regravar para deixar melhor, para não ficar a página pulando, porque eu acabei perdendo os slides. Então a única coisa que eu tenho salva da aula, para ter algo mais visual para vocês, é esse vídeo. E espero que aproveitem, espero que tenham gostado, e qualquer dúvida, voltem o vídeo, pausem o vídeo, né? Tem parte lá que a tela fica mudando e tal, mas acho que se ver ali com calma, pausar, voltar, fica bem tranquilo. O link vai estar à disposição de vocês, então acho que não vai ter erro nessa parte, beleza? Então deixa aí agora uns 10 minutos aí para vocês perguntarem o que vocês quiserem.